Meu cordial bom dia a todos os irmãos, amigos desta igreja. É uma alegria voltar a este lugar. Aqui eu estudei, aqui eu me formei. É bom dizer isso porque o pastor Homero quis me expulsar no terceiro ano de teologia. Mas depois ele caiu em si, percebeu o erro que ele estava cometendo e me deixou concluir os estudos aqui. Obrigado, pastor. Temos boas lembranças daquele tempo. Aqui trabalhei também. Meus primeiros 4 anos como professor no curso de teologia foram nesta instituição. Depois acompanhamos a mudança para o novo campus no ano de 1991. 30 anos, não é, pastor Estina? 30 anos. O tempo tem passado para nós dois, bem vividos. O tempo tem sido igual para nós dois, mas a gravidade tem sido mais generosa para com você, pastor. A lei da gravidade, viu? Obrigado, pastor Hélio, pelo gentil convite. Me lembro, quando comecei meu ministério, éramos colegas de associação. Pastor Hélio era departamental. Me lembro daquele sermão que você pregou na minha igreja 29 anos atrás, pastor, sobre a graça de Deus. Talvez você não se lembre, eu me lembro. É bom estar aqui, rever amigos que aqui deixamos e poder, neste momento, compartilhar também a palavra de Deus com vocês. Nós vivemos em meio a mais uma grande revolução. Houve 2 grandes revoluções antes dessa, é a terceira. Numa época bastante remota, a chamada Revolução Agrícola, em que houve a transição da caça e o uso aleatório de frutos e grãos para o uso sistemático e estabelecido da agricultura. Tempos muito remotos, começando no Oriente Médio, na Mesopotâmia e em outras partes do mundo. No século XIX, na Inglaterra, a chamada Revolução Industrial, em que houve a transição da produção manual para o uso de máquinas, a manufatura química, o desenvolvimento da siderurgia e o uso de fontes alternativas de combustão, como o vapor de água, o carvão. E agora estamos em meio à terceira grande revolução, a revolução digital. Dos anos 80 para cá, liderada especialmente pelos Estados Unidos, seguidos de perto pelo Japão e outros países europeus. É uma mudança da tecnologia analógica e eletrônica para a tecnologia digital. Mudanças avassaladoras, provocadas pelo uso da computação digital, da tecnologia da comunicação, computadores pessoais e outros equipamentos, telefones celulares, smartphones, tablets, iPads, iPods, internet, redes sociais, Facebook, Twitter, Playstations e uma hoste de outros recursos. 1980, as estatísticas dizem que havia 11,2 milhões de telefones celulares no mundo, ou de usuários de telefones celulares. 1980, 11,2 milhões. No ano 2000, 1 bilhão de usuários de telefone celular. 20% da população mundial na época. Hoje, 2013, 6,8 bilhões de usuários da telefonia celular. 96% da população mundial. O lado bom de tudo isto, estamos sempre conectados. Este é o lado bom. O lado ruim, estamos sempre conectados. Sabemos de tudo, a todo instante, em todo lugar. Não temos mais privacidade. Acordamos de manhã e uma das primeiras coisas que fazemos é checar o celular, checar o tablet, checar a internet. À tarde, à noite, acordados,
dormindo. Alguns meses atrás comprei um tablet. Quando cheguei em casa um dia, minha esposa tinha colocado uma senha no tablet. Nunca mais pude usá-la. À noite, de vez em quando, no meio da noite, aquele assobiozinho típico. Uma mensagem para ela. Se esqueceram de desligar o aparelho. Não temos mais privacidade. Refletindo sobre as mudanças que estavam ocorrendo no mundo no século XIX, o escritor norte-americano Ralph Waldo Emerson escreveu certa vez: este tempo, como todos os tempos, é muito bom, desde que saibamos o que fazer dele. Século XIX. O mesmo vale para hoje. O mesmo vale para esta época da revolução digital. Ela pode ser muito boa, se sabemos o que fazer com ela. Se não, ela pode ser uma desgraça em nossa vida. Uma ameaça à humanidade. E, na verdade, é isso que está acontecendo. Em 1976, quando a tecnologia digital ainda estava engatinhando, por assim dizer, o cientista alemão Joseph Weizenbaum declarou em tons mais ou menos proféticos que computadores seguem regras. Eles não fazem julgamentos. Não há lugar para a subjetividade, somente para fórmulas previamente estabelecidas. E então ele disse que quanto mais nos tornássemos dependentes da inteligência artificial, veríamos cada vez menos demonstrações de compaixão e sabedoria no mundo. Cada vez menos demonstrações de compaixão e sabedoria no mundo. Ou seja, diz ele, nos tornaríamos menos humanos. E o que é que estamos vendo? Mas não para por aí. Nos últimos anos, uma enxurrada de estudos tem aparecido sobre os efeitos danosos, desastrosos da internet e o uso excessivo da tecnologia digital sobre os seres humanos. Em 2011, o escritor norte-americano Nicholas Carr escreveu um livro que fez muito sucesso nos Estados Unidos, The Shallows. What the Internet is Doing to Our Brains. O livro foi traduzido e publicado em português com o título A Geração Superficial. O que a internet está fazendo com os nossos cérebros? O título já diz tudo. A geração superficial. O livro diz: a mente linear, calma, focada, sem distrações, está sendo expulsa por um novo tipo de mente, que quer e precisa tomar e compartilhar informações em surtos breves, desconexos, frequentemente superpostos. Quanto mais rápido, melhor. Este processo, o livro continua, levará à formação de uma nova linhagem de seres humanos, adaptados, dotados de capacidade mental para resolver as questões que a vida apresenta, mas sem a necessidade de concentração, lidando com todos os problemas ao mesmo tempo, embora de modo mais superficial e sem tanta demanda de inteligência. Ou seja, uma nova linhagem de pessoas superficiais e de inteligência limitada. Rápidos, eficientes, muitas coisas ao mesmo tempo, mas de capacidade limitada. Outro livro recém-publicado, neste ano, nos Estados Unidos,
The Digital Invasion, How Technology is Shaping You and Your Relationships. Uma tradução para o português, a invasão digital. Como a tecnologia está moldando você e seus relacionamentos, de 2 especialistas em neuropsicologia. Doutores Archibald Hart e sua filha Sylvia Hart. Eles chamam a geração em que nós vivemos de The C Generation, a geração C, a geração conectada. A tese central do livro, baseada em experimentos e investigações científicas, eles afirmam que o cérebro humano está mudando para pior, por causa do mundo digital. O uso excessivo de equipamento digital, dizem eles, está afetando 6 funções básicas de nosso cérebro. Primeira função, a função do prazer, o sistema do prazer do cérebro. Conhecido como o centro do prazer, o que os especialistas chamam de o núcleo accumbens. É a parte do cérebro que controla as experiências do prazer, como, por exemplo, a satisfação de uma boa alimentação, a satisfação de ler um bom livro, a satisfação de um bom relacionamento, o lado da satisfação, o lado bom da vida. O livro diz que o uso indiscriminado, na verdade o abuso da internet, dos jogos online, por exemplo, pode gerar dependência, e tem gerado dependência. O cérebro torna-se dependente, roubando o prazer das pequenas coisas da vida, das coisas comuns da vida, daquilo que realmente dá sentido à vida, sentido à existência, e que são necessárias para o desenvolvimento de uma personalidade equilibrada. O processo da dependência gerado pela internet e jogos online afeta alguns neurotransmissores, como a dopamina. E o resultado pode ser tão danoso, dizem eles, para o cérebro como as drogas químicas comuns. Tão danoso como as drogas comuns. O segundo sistema que está sendo afetado é o sistema do repouso do cérebro. Quando o cérebro não experimenta descanso periódico, quando ele não desliga, ele está sempre ligado, sempre conectado, existe o aumento de certos hormônios, como o cortisol, e ele acaba bloqueando os receptores do repouso. E o resultado é o aumento da ansiedade. É por isso que muitos viciados em computadores e internet sempre querem mais. O cérebro sobrecarregado de cortisol não descansa. E eles experimentam um estado constante de ansiedade que acaba afetando inúmeras funções importantes para o bem-estar físico e mental. Terceira função, terceiro sistema, é o sistema da memória que está sendo afetado. Pesquisas revelam que, embora o cérebro tenha uma capacidade enorme de processar informações, a memória é limitada. E que para o seu bom funcionamento, concentração e tranquilidade, repouso são fundamentais. O abuso da internet rouba a tranquilidade. E por praticamente não exigir nenhum tipo de concentração profunda, ou seja, por promover a distração, muitas coisas ao mesmo tempo, acaba diminuindo sensivelmente a capacidade de reter informações. Quarto, o sistema de aprendizagem está sendo afetado, cérebros cansados, a fadiga, a perda do sono, tem afetado a capacidade de aprendizagem. O sistema da afeição, os relacionamentos, em inglês a palavra que eles usam é attachment. Afeição é uma necessidade biológica do ser humano. O relacionamento interpessoal
não é apenas uma necessidade psicológica, é biológica, dizem eles. E a internet tem ampliado as redes de relacionamento consideravelmente, mas ao mesmo tempo tem criado relacionamentos superficiais, passageiros, distantes. E pior que isto, mesmo entre aqueles a quem amamos. A internet tem nos distanciado uns dos outros. Sexto e último sistema, o sistema espiritual. Celulares, tablets, smartphones têm se tornado parte integrante dos nossos cultos, da nossa adoração. É tão prático trazer o celular, trazer o tablet. É tão prático. Alguns se abaixam para atender ligações, outros se levantam e saem. Os jovens ficam brincando o tempo todo, passando mensagens de uns para os outros, tirando fotografias e enviando de uns para com os outros durante o culto. É a distração provocada pela era digital. E o culto? E as músicas? E o sermão? O que é que estamos levando para casa? Por que é que estamos vindo à igreja? É o mundo em que vivemos. É o mundo digital, que como uma droga pesada tem criado dependência. A inabilidade de autocontrole, exigindo doses cada vez maiores para alcançar os mesmos resultados. Dependentes, viciados digitais, estão em toda parte. Nas ruas, lá estão eles com o seu smartphone, caminhando, falando, jogando. Ao volante, lá estão eles. As estatísticas são impressionantes. Falar ao celular enquanto se dirige aumenta em 4 vezes as chances de um acidente automobilístico. Enviar mensagens de texto enquanto se dirige aumenta em 23 vezes as chances de um acidente automobilístico. O uso de celular ao volante da parte de um jovem de 20 anos de idade torna suas reações tão lentas como a de alguém de 70 anos de idade. 23% de todos os acidentes automobilísticos são causados pelo uso de celular ao volante. E não é só caminhando, não é só dirigindo. Nas escolas, celulares tocando em salas de aula. Nas minhas classes, é 1 ponto a menos para cada aluno cujo celular toca em sala de aula. Muitos estão pendurados já. E é exatamente por coisas assim e atrapalhar o aprendizado que muitas escolas ao redor do mundo, primeiro mundo, têm proibido seus alunos de entrarem com celular nas dependências da instituição. Existem escolas nos Estados Unidos e na Europa que têm detectores de celular na entrada. Há uma escola, um internato adventista na Europa, onde os alunos podem ter celular, mas não podem ter smartphones, para que eles não se distraiam. Em casa, pais e filhos não se comunicam mais. Minha esposa e eu estivemos, não faz muito tempo, em julho, visitando um outro país onde fui dar algumas classes. No sábado fomos almoçar, uma família, casal e 2 filhos. E enquanto estávamos sentados às mesas, lá estavam os 2 garotos, cada um com seu smartphone, à mesa. Terminamos a refeição, fomos para a sala e lá estavam os 2 com seu smartphone. Em nenhum momento participaram da conversa, a não ser quando convidados a fazê-lo. Na igreja, lá estão eles, com seus smartphones. Morava nos Estados Unidos quando
quando os smartphones foram introduzidos. Celulares com a capacidade de se conectar com a internet. E a propaganda de uma empresa, talvez a pioneira, era muito interessante. Um homem com uma capa, aparência misteriosa, uma capa preta, ele caminhando pelas ruas estreitas de uma grande metrópole, prédios altos, mas um deserto absoluto, ninguém nas ruas. Ninguém nas ruas. E ele caminhava por alguns instantes, de repente ele parava e ele começava a dizer: podem sair! Podem sair! Agora vocês já podem sair! E então ele abria a capa e mostrava os smartphones recém-chegados. E então começaram a sair aquelas pessoas com cara de doentes, viciados na internet. Agora podiam sair das suas tocas e usar a internet nas ruas. Esta era a mensagem. Não precisavam mais ficar nos seus apartamentos. Lá estão eles, dependentes, viciados digitais em toda parte. Como viver no mundo assim? Como ser cristão no mundo assim? Como educar filhos no mundo assim? Como salvar pessoas no mundo assim? Mas a revolução digital não vem sozinha. Ela vem junto com a pós-modernidade. E algumas de suas características também igualmente devastadoras. Como a pluralidade. Muitas verdades. Não existem mais verdades absolutas no mundo. Não existem mais verdades absolutas. Cada um percebe a verdade à sua maneira. O que não é verdade para você é para mim. O que não é para mim é para você. E não faz diferença. Inclusivismo. Minorias. Diferenças. Opções sexuais. Tudo absolutamente normal. Já que não existem conceitos absolutos na área da moral, na área da religião, tudo é permitido. E temos que aprender a conviver com isto. Quanta confusão não tem surgido no mundo por causa disto. Quanta confusão. Uma notícia que circulou ontem, num país próximo do nosso, 2 transexuais. O homem engravidou da mulher e está de 8 meses. O homem grávido da esposa de 8 meses. Claro, a esposa nasceu homem e o homem nasceu mulher. Confusão. Confusão em que vivemos. Marca da pós-modernidade. Subjetividade, outra característica. O abandono dos padrões. O abandono dos dogmas. Tudo é subjetivo. Tudo tem que ver com a pessoa. Com você. Comigo. Seu mundo, o meu mundo. Não existem padrões. Nada que seja válido para nós dois. Você faz as suas escolhas, eu faço as minhas. Todas têm que ser respeitadas, todas são válidas. Neste mundo pós-moderno, sistemas pedagógicos têm sido afetados. No passado, na chamada pedagogia tradicional, alguns dos que aqui estão viveram esta época. A pedagogia clássica, que se estendeu até o início do século XX, era um modelo centrado no professor. O professor era o senhor, o soberano, que ali estava para vigiar, para orientar, para corrigir, para ensinar. A premissa era de que o ser humano é inerentemente mau. E a criança, o aluno, uma espécie de tábula rasa, na qual o professor agora tem que incutir, tem que imprimir as informações sobre a realidade,
sobre o mundo, os conhecimentos. Os conteúdos eram expostos de forma oral, o professor falava, o aluno só copiava. E ao aluno cabia memorizar, esforçar-se para gravar tudo e depois reproduzir na hora da prova. Respeito pela autoridade do professor. O professor dava aula, depois cobrava do aluno o aprendizado, a memorização. Se alguma coisa saísse errada, havia palmatória. Em alguns casos, uma varinha, a cinta e outras coisas mais. O professor tinha o direito de cobrar a lição do aluno, que deveria responder tudo certinho. Era uma relação soberano-súdito. O professor, o soberano, o detentor do saber. O aluno, o súdito, aquele que recebe, um mero recebedor da matéria. Esta é a pedagogia clássica. Ellen White, no século XIX, estava anos-luz à frente disto. Anos-luz à frente disto. Mas a pós-modernidade trouxe consigo a chamada pedagogia construtivista, um fenômeno do século XX. Segundo essa teoria, o ser humano é ativo na construção do seu conhecimento. Não é um mero receptor, como na pedagogia tradicional. O aluno constrói o seu próprio conhecimento. O professor é mero coadjuvante. É o aluno que constrói o seu conhecimento, de dentro para fora. O ensino não é mais centrado no professor, como o senhor do conhecimento, mas no próprio aluno, que é quem determina o ritmo. Grandemente influenciado pelo evolucionismo darwiniano, a pedagogia construtivista parte da premissa de que o ser humano é bom, não é ruim como na pedagogia tradicional, que ele pode e que ele deve definir o seu próprio aprendizado, construir o seu próprio aprendizado, daí o termo construtivismo. O aluno não é mais tratado como ignorante, como no modelo clássico, mas como uma entidade própria, que deve agora buscar, interagir, construir o seu próprio equilíbrio, o seu próprio conhecimento. Caem por terra noções de erro, caem por terra noções de aluno fraco, aluno forte. Não é assim, mas é um tipo de aluno e outro tipo de aluno. E o que o professor tem que fazer é saber identificar as estratégias corretas para os diversos tipos de alunos. Subjetivismo. Cada um tem o seu próprio ritmo, suas próprias estratégias e capacidades de aprendizado. É proibido reprovar. A reprovação é o fracasso do professor. Quer estejamos falando do construtivismo radical de Emília Ferreiro ou construtivismo moderado de Léo Vygotsky, as premissas são as mesmas. O aluno está no centro. Ele constrói o seu próprio ritmo, seu próprio conhecimento. Como educar no mundo assim? Como educar? Qual é o nosso papel no mundo como cristãos, da educação cristã? Como educar no mundo assim? Que vai ser dos nossos filhos e das nossas filhas, num mundo como o nosso. Quais são as perspectivas quanto ao futuro? A senhora White muito bem definiu em várias citações, em vários de seus livros, que é a verdadeira educação. Ela diz: o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no homem. Restaurar a imagem de Deus. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. O pecado quase obliterou quase que por completo esta imagem. O plano da redenção foi concebido para que esta imagem pudesse ser totalmente restaurada. E aqui entra o papel da educação. Levar o homem novamente àquele estado original,
Este é o grande objetivo da vida, diz a Sion White. Objetivo que é a base de todos os outros. Ela diz: é o trabalho de pais, é o trabalho de professores, na educação da juventude, cooperar com o propósito divino, restaurar a imagem de Deus. Ela diz mais em outra citação: nossa obra é reformatória. E é o propósito de Deus que, por meio da excelência do trabalho feito em nossas instituições educacionais, a atenção das pessoas deva ser conduzida para o último e grande esforço de salvar a humanidade, salvar o perdido. Mas como alcançar esse propósito em um mundo onde é proibido diferenciar o certo do errado? Tudo é certo. Não existem mais padrões absolutos. Como educar, como salvar, se é a criança que constrói o seu próprio conhecimento, que determina o seu próprio ritmo? Como educar, como salvar, se somos todos se corremos todos o risco de nos tornar um bando de bestas irracionais, dependentes de computadores e aparelhos digitais, até para dizer quanto é 2 mais 2. A Bíblia responde a esta pergunta. A Bíblia responde a esta pergunta. Quero convidá-los a lermos o que Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 4. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Escreveu o apóstolo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, diz Paulo a Timóteo, sê sóbrio em todas estas coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem auxiliar do apóstolo, envolvido na atividade evangelística. Mas se o objetivo da obra educacional é salvar, assim como o objetivo da obra pastoral é salvar, então as orientações de Paulo a Timóteo também são válidas àqueles que educam. Lutamos pelos mesmos ideais. No modelo cristão, o ser humano não é inerentemente bom. A Bíblia fala que existe algo chamado pecado, com o qual nascemos. Me lembro uma vez, estava dando uma palestra a um grupo de universitários adventistas, e falava desta natureza pecaminosa, da inclinação pecaminosa com a qual nascemos. E uma jovem educadamente levantou a mão no meio da palestra, me interrompeu dizendo: não posso concordar com isto, o ser humano não é inerentemente mau. Pós-modernismo, construtivismo. O ser humano é um produto do meio em que vive. Precisamos conhecer de onde vêm as nossas ideias para saber trabalhar com elas. Basta olhar numa criança e ver que sua tendência é para o egoísmo e não para o altruísmo. Como é difícil ensinar altruísmo a uma criança. Só para dar um exemplo. Há pecado no mundo, há pecado no coração humano. Precisamos estar cientes disto. E a obra educacional tem que fazer frente a esta realidade. É propósito de Deus salvar
o ser humano por meio da educação. Também no modelo cristão, não é o aluno que constrói o seu próprio aprendizado. No modelo cristão, a Bíblia é a fonte do conhecimento. A Bíblia é a fonte, é o centro, é a base do conhecimento, é a base do aprendizado. O conhecimento perfeito vem de Deus e de sua palavra. Também no modelo cristão, o professor não é um mero coadjuvante, não é um soberano, como na pedagogia tradicional, mas o professor é aquele que instrui por palavras e por exemplo. É aquele que desempenha um papel que lhe foi designado pelo próprio Deus. Ele não pode se furtar a esta responsabilidade. Vamos ler mais uma passagem de Paulo a Timóteo, na primeira epístola agora, capítulo 4 também. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 12 e 16. Escreve Paulo ao seu jovem auxiliar: ninguém despreze a tua mocidade, diz ele, pelo contrário, torna-te padrão, exemplo, modelo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Torna-te padrão. Versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Nada poderia ser mais oportuno para aqueles que lidam com a obra educacional. Não apenas por preceitos, mas também por exemplo. Educação é muito mais do que palavras, e daí vem o título do sermão. Muito mais do que palavras, é também uma vida exemplar. O mundo de hoje repudia a noção de exemplo, a noção de modelo. Na teoria construtivista que predomina nesta época pós-moderna, não há lugar para modelos. O aluno escolhe o que ele quer ser, a criança escolhe o que ela quer ser. O professor é mero coadjuvante. Mas, irmãos e amigos, quer queiramos, quer não, mesmo que a teoria diga que não haja espaço para modelos, de uma forma ou de outra, todos se espelham em alguém, em algum momento de sua vida. E se como pais e educadores não ocuparmos este espaço, o espaço do modelo, se não fizermos este papel, quem o fará? Quem o fará? A quem nossos filhos vão recorrer? Nossas crianças, nossos jovens, em quem eles vão se espelhar? Uma popstar que acabou de fazer 21 anos de idade. Durante 5 anos, na sua adolescência, fora ídolo de muitos adolescentes ao redor do mundo, numa série de programas promovidos ou produzidos pela Disney. De repente, tudo mudou. A manchete de uma notícia que vi poucos dias atrás na internet: senti que poderia finalmente ser a vagabunda que realmente sou. E a matéria dizia que ela não tem mais como chocar pelas suas ações. Não tem mais como chocar. Quantos adolescentes ao redor do mundo não foram levados a admirar aquela popstar adolescente? E agora? Qual é a influência que um comportamento como este não exerce em nossos jovens? Qual é a influência? Qual não é a influência? Um outro com uma cara bonitinha, cabelinho levantado, veio recentemente ao Brasil.
a manchete, hotel/prostitutas, que esse garoto queria levar para o quarto, e então ele aluga às pressas uma casa, e para lá leva as suas companhias. Quantos fãs não veem essas coisas? E qual é o efeito disto na vida, na mente dos nossos jovens? É proibido ser modelo. Mas as pessoas, quer queiram, quer não, se espelham em outras. Exemplos são passados, são comunicados e exercem a sua influência. No modelo cristão, o professor é um exemplo. E é por isso que Paulo fala ao seu jovem auxiliar Timóteo: torna-te padrão. O mesmo vale para os professores, porque a obra é a mesma, a missão é a mesma. Diz a Sr. White: insto com os professores de nossas escolas para que deem um exemplo correto àqueles com quem se relacionam. No vestuário, na conduta, em todas as suas maneiras, devem exemplificar o caráter cristão, porque existe sim um modelo cristão, uma norma cristã na palavra de Deus. Mas é uma época difícil, é uma época complicada. Temos que competir com os aparelhos digitais, temos que competir com estratégias pós-modernas de pedagogia, e o professor ali está, e às vezes ele para tentar ganhar um pouco da atenção de seus alunos, usa palavreados impróprios, gírias, expressões vulgares, veste-se de modo inadequado, desvalorizando o princípio cristão do bom gosto, e às vezes até da decência. Adota brincadeiras impróprias, são as aulas show. Expõe alunos ao ridículo, às vezes se expõe ao ridículo, com a intenção de entreter. Educação cristã não é entretenimento. Mas aqui entra algo importante, irmãos. Porque educação não é responsabilidade de professores ou administradores apenas. E existe aquele jogo de empurra-empurra, não é? Os pais mandam o filho para a escola e então esperam que a escola faça aquilo que eles não fizeram. E lá na escola os professores reclamam que os pais não fizeram aquilo que deveriam ter feito. Fica esse jogo de empurra-empurra. De quem é a responsabilidade? De quem? De todos. De todos. Todos devemos ser exemplos. Pais devem ser exemplos para os seus filhos. Professores devem ser exemplos para os seus alunos. Porque todos nós exercemos influência, quer queiramos, quer não, quer gostemos, quer não. Todos nós. E ou exercemos esta influência, nós, pais e educadores cristãos, ou outros o farão. Algum tempo atrás recebi um e-mail de um aluno. Eu tomo a liberdade para ler este e-mail. Pastor Parósco, obrigado por esses 2 anos de aulas. E mais que isto, pelo exemplo que o Senhor tem sido para mim e outros colegas. Por vezes não exteriorizamos isto no dia a dia pelo contexto em que vivemos no seminário, ou medo de ser mal interpretados. Mas apenas quero que saiba que levo para o meu ministério um grande exemplo de comunhão, coerência, conhecimento através da sua pessoa. Desejo muito estar numa sala de aula um dia, e suas aulas e sua pessoa me inspiraram a isto. Que Deus o abençoe, o senhor e a sua família. Foi um privilégio ser o seu discípulo. Claro que é gostoso receber um e-mail como este, mas fiquei me perguntando, será que tenho sido isto realmente? Não creio. Não creio que tenha sido tão positivo assim.
Me preocupa saber que ainda devo melhorar muito. Devo sorrir mais. Os alunos me conhecem pela carranca. Lá vem o professor, está de mau humor. Uma vez escrevi um artigo para a revista Adventista, a CPB pediu que eu mandasse uma foto. Providenciamos a foto, mandamos por e-mail, logo em seguida veio a resposta: você não teria uma outra com um semblante um pouco mais leve? Preciso aprender a sorrir mais, a ser mais dado com os alunos, a interessar-me mais pelas necessidades deles, a procurar ajudá-los mais de modo concreto, de modo mais concreto. A massificação do ensino é um problema, e agora essa de ensino à distância. Ensino à distância. Queridos, nossa influência tem que ser positiva. Preceito e exemplo. Mais do que palavras, exemplo é a fórmula para barrar a influência destrutiva e avassaladora do mundo que nos cerca. E essa deve ser uma ação conjunta. Pais, mestres, administradores, pastores, uma ação conjunta. Como último texto, gostaria de ler também Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Escreveu o apóstolo a sua igreja mais complicada, a igreja de Corinto. Sede meus imitadores, diz ele, como também eu sou de Cristo. Queridos, este é o paradigma. Na educação tradicional, o professor é o centro. Na educação construtivista, o aluno é o centro. Na educação cristã, Cristo é o centro. Cristo é o centro. E todo aquele envolvido com esta obra, pais, mestres, administradores, pastores, a obra é a mesma. Deveria poder dizer como Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quanto mais nos aproximarmos de Cristo, mais seremos semelhantes a Ele. E mais sagrada, mais penetrante, mais eficaz será a nossa influência entre aqueles que nos cercam. Esta é a nossa responsabilidade. Que Deus nos abençoe a todos, para que a exerçamos.